Fala, torcida do Denver Broncos, seja bem-vindo ao nosso vídeo 2 aí do nosso De Olho no Draft 2025. Hoje sobre linha defensiva, bife. Trouxemos bife. Gustavo ficar feliz. Ficar feliz. Esse é o segundo vídeo, né, da nossa série. Para quem está vendo agora, a gente traz nomes para o Denver Broncos. Então não são os melhores prospectos, são nomes que a gente acha que casam com o nosso time atual. Então são de rounds variados, de perfis variados. E 3 de cada, né? Então 3 para mim e 3 nomes que o Felipe traz. Lembrando aí que para membros vão ser 6 vídeos, 6 prospectos, e para público aberto são 3. Beleza? Seja bem-vindo aí, Felipe. Valeu pela participação. Valeu, Will. Obrigadão pelo convite. Muito legal estar aqui nessa época de draft novamente, né? É a época que a gente brilha, como eu disse no primeiro vídeo. E, cara, eu acho muito legal. No primeiro vídeo a gente trouxe linha ofensiva, agora a gente traz a outra linha, né? A linha defensiva, os dois que brigam. Se no primeiro vídeo a gente falava, esse aqui não é muito bom contra o Bull Rush. Aí a gente falou, não, esse aqui é muito bom no Bull Rush. Então, assim, a gente vai fazer isso, né? Só lembrando também todo mundo aí que tem interesse no draft e gosta de acompanhar essa época do ano para o Denver Broncos. Quem é membro do canal tem acesso ao nosso guia exclusivo do draft, o guia do Mile High Brasil. É o segundo ano que a gente vai trazer. Ano passado a gente trouxe já a primeira edição com bem mais de 100 nomes. Esse ano vai passar bastante. Esse ano acho que vai ter mais até. E a gente vai trazer nomes para todas as posições, né, no guia, e voltados para o Denver Broncos. Se eles são um bom fit, qual seria a melhor pick para a gente gastar neles. A gente vai trazer até comparação com jogadores profissionais. Então, assim, vai ser bem legal. Se você é membro, você já tem acesso. Se você não é membro, só correr aqui, virar um membro, que você vai ter acesso a esse conteúdo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Isso aí também, né? Se inscreva se não for inscrito, deixa o like, deixa um comentário aí e vamos começar. Beleza, hoje eu começo. Então, vamos lá com o meu querido Walter Nolan, de Ole Miss, lá dos Rebels, né? Ele é um cara que tem 21 anos, é um cara bem jovem, 1,91 m, 138 quilos. Ele é um cara que está cotado aí para a primeira rodada. Alguns dizem até para o top 15, eu acho que ele vai cair um pouquinho. Eu acho que ele vai estar disponível na nossa pick, né, de primeira rodada. E ele é um cara que eu gosto bastante para DL, tá? É um cara que eu vejo assim com um teto muito alto, tá? Eu acho que ele tem uma altura e uma força muito boas, já para pensando em NFL. Ele é um cara que tem esse combo completo, combo físico completo, né? Ele tem essa fisicalidade latente. Ele tem uma base de sustentação nas pernas que é muito boa. Você vê que ele sempre joga com muito equilíbrio. E graças a esse equilíbrio, ele consegue explorar muito bem os ângulos, né? Ele consegue ali atacar a linha ofensiva adversária pelos menores ângulos possíveis. Então ele consegue utilizar disso para conseguir essa vantagem na disputa. Ele domina muito bem o bull rush, como a gente falou no começo do vídeo. Ele é um cara que ele tem essa força, ele tem essa potência. Ele tem uma movimentação lateral muito boa, que ajuda bastante na perseguição e contra o jogo corrido, né? Ele é um cara que tem um primeiro passo muito explosivo. Ele consegue sempre estar em cima da jogada, joga quando a jogada nasceu. Então isso é uma outra coisa muito boa. Ele é bem versátil, né? Ele pode alinhar de 0 a 5 tech facilmente. Onde você botar ele na linha, ele vai causar o caos ali, né? E aquilo lá, até nas vezes que ele jogou contra linemans maiores, usando a flexibilidade dele, usando esse corpo dele, ele conseguiu passar sem problemas. Então ele é um cara que ele não é assim intimidado, ele não para num lineman grande, ele consegue se virar, ele consegue dar o jeito dele, né? Ele precisa ali desenvolver um pouco o arsenal de counter moves dele, né? O que acontece? Às vezes, o que é um counter move? Ele vai e tenta um spin. Não deu certo. O jogador da linha ofensiva conseguiu impedir ele. O que ele vai fazer a seguir? O que ele vai fazer a seguir para counterar o que foi feito? Isso é um counter move. Então, ele não tem isso muito bem. Você vê que se a primeira opção dele não dá certo, ele acaba ficando meio batido às vezes. Você vê que ele perde um pouco esse ímpeto, essa noção de combatividade ali. Então, isso é uma coisa que pode ser melhorada, e ele pode trabalhar, e ele vai trabalhar na NFL, né? Os braços deles não são o maior possível, ele não tem uma envergadura muito invejável, mas o estilo de jogo dele faz com que compense um pouco isso, né?
Ele precisa melhorar um pouco as mãos no pass rush, assim, você vê que às vezes a mão dele fica muito displicente, ele não consegue combinar com o melhor pass move, pass rush move possível, né, para aproveitar melhor essa força. E contra Power Run, ele tem um probleminha em manter o gap dele às vezes. Ele está enfrentando ali um ataque muito físico, você vê que ele sofre um pouquinho de manter esse gap. Mas são coisas assim que eu acho que são mínimas, principalmente os problemas dele são mínimos. Ele é um cara que vale muito uma primeira rodada, na minha opinião, né? Mesmo a gente já tendo renovado com o DJ Jones, por exemplo, eu acho que ainda vale o investimento. Você ter um bife ali nunca é demais. Eu sou gordinho, eu gosto de comer, eu adoro um bife, então não vejo problema. Eu acho que é muito legal e seria uma pick que ia me deixar muito feliz na primeira rodada. Eu acho que ele tem bastante potencial. Eu também gosto bastante dele. E ele é um cara que tem o potencial de ser um grande estilo, porque no Combine ele não quis testar, além de ser o braço pequeno, não quis testar, e saíram boatos que ele tem problemas de caráter. Então, nunca falam o que é, mas falam isso. Então, isso os famosos problemas de caráter. E aí falaram também que alguns times já descartaram o Walter Nolen do seu draft, do seu board, né? Mas é aquilo lá, né, cara? Problemas de caráter o Micah Parsons tinha. E olha o que ele é hoje. Nunca vi isso afetar nada. Já se falava muito dele, né? Jalen Carter também, né? O Jalen Carter, ano passado, problemas de caráter, ganhou um Super Bowl. Então. É um cara que se tiver na nossa, eu pegaria também. Eu gosto pegaria bastante também. Dele. Antes de sair essa informação dos problemas de caráter, ele estava cotado ali para um top 15 fácil. Então agora, com isso, pode ser que ele caia e não veria problema de recebê-lo em Denver. Também Se não. tem um cara que consegue consertar o caráter de jogador, é o Sean Payton. Isso eu confio. Vamos agora para o meu primeiro nome aqui, segundo aqui da nossa lista. Deone Walker, lá de Kentucky. Tem 21 anos, 2 metros e 1 e 150 quilos. Você não ouviu errado. Ele tem 2 metros e 1 e 150 quilos. Ele é uma aberração, assim. É bizarro o tamanho desse cara. O peso dele é gigante, né? Tem braço grande. É até difícil de achar uma comparação com ele, assim. Né? Você tem que ir para o Titã de Attack on Titan, o Fera do X-Men, tem que ser umas paradas assim, porque ele é gigantesco, tem um potencial físico absurdo, é versátil também. Então você vê o tape, ele alinha, igual o Felipe falou, né? A linha de nose a edge, então ele alinha do miolo da linha até a ponta dela, se move muito bem pro seu tamanho. É bizarro você ver ele se movendo ali com agilidade, com explosão, e você pensar que esse cara tem 2 metros e 1 e 150 quilos, é assustador, assim. É um cara que ocupa o espaço na trincheira, né? Ele dá trabalho, tem um bom bull rush, fecha bem os gaps, ele se joga ali, tampa o gap inteiro, dá muito trabalho para a linha ofensiva. O problema dele, ele não é muito consistente, então ele dá uma oscilada legal no jogo dele. Ele é muito alto, então ele joga com o corpo muito alto, algumas vezes. Então, ele é desequilibrado com alguma facilidade. Muitas vezes os caras dobram nele e um cara pega pela lateral e aí consegue desequilibrar ele. Então é um ponto que ele precisa melhorar. Ele é melhor no pass rush do que contra a corrida, mas ainda pode desenvolver mais como pass rusher. É um cara que pode melhorar o uso das mãos, tem um potencial gigante ali. E na corrida que eu falei, né? Muitas vezes ele é movido com alguma facilidade por ficar muito alto. Mas no geral é um prospecto fora da curva, assim, para mim, atleticamente, é um cara que é raríssimo você achar um cara desse perfil físico e que eu gastaria tranquilamente. É um cara que de dia 2, acho que tem muito lugar que tá muito baixo nele. Eu não entendo porquê. Acho que pra mim, assim, uma segunda rodada, eu pegaria tranquilamente. Acho que é um cara com potencial muito grande. Se sobrar para uma terceira, melhor ainda. Eu adoro. Mas eu também vejo o talento nele de segunda, terceira rodada ali. O cara gosta muito. Ele é muito divertido de jogar. A comparação que você fez foi perfeita.
os gigantes do Attack on Titan. Você via aqueles bichos enormes e que corria rápido pra caramba. É ele, cara. Tem alguns momentos que você vê o cara muito... Rapaz, não é possível isso. A física não permite, né? Mas é muito legal, cara. Eu acho que ele tem muito potencial, assim, para você, se você pensar em questão de evolução, sabe? Ele é um cara que, se ele evoluir um pouquinho, ele vai ser dominante. E é pouco, não é muito que falta, não. Então, assim, eu gosto bastante dele e eu ia gostar, cara. Eu gostar bastante de ver ele em Denver. Ele é um jogador muito divertido de se assistir. Concordo. Vamos aí pro seu próximo nome para fechar essa primeira parte do nosso vídeo. Beleza, vamos lá. Continuando com o meu projeto de transformar o Denver Broncos no Denver Ducks, eu trago aqui o Derek Harmon, lá de Oregon Ducks, a universidade do nosso Bo Nix. Então, a idade dele é um mistério, é um segredo de estado, não achei em lugar nenhum essa informação. Ele tem 1,96 m de altura, 140 quilos e é um prospecto cotado ali para o começo do segundo dia, né? Um começo do segundo round ali, até o finzinho do segundo round. Ele é um cara que deve sair nessa base, né? Ele tem uma boa altura, um bom peso e principalmente uma boa envergadura para a posição. Ele tem uns braços bem longos, eu acho que ele consegue utilizar bastante disso, né? E principalmente ele é um cara que tem muita força na parte superior do corpo dele. Não só nos braços, no tronco, assim, ele consegue gerar muita força ali. Ele consegue tirar o anime da frente simplesmente com essa força dele, sabe? Você vê que ele tá ali no corte, ele só e vai, assim. Então ele sabe usar bastante dessa força dele. Ele é um cara que... Uma coisa muito legal desse também era ele contra double teams. Ele sabe lidar muito bem, ele sempre atraía muitos double teams, né? E ele sabe lidar muito bem com isso, ele consegue ancorar muito bem, ele consegue lidar com os dois adversários ali de uma forma muito, muito segura, né? Ele tem um bom primeiro passo, assim, ele consegue surpreender o jogador de linha, assim, de uma forma bem rápida, né? Ele tem bons movimentos de quadril, ele tem um corpo bem fluido, então ele consegue passar, ele consegue ser um cara liso, né, que a gente fala. Ele é um cara que consegue ali achar a melhor forma de atacar. E o principal, cara, que é o que a gente tá falando de competição. Ele tem vencido disputas contra os jogadores de linha que estarão na NFL ano que vem, ou que estão na NFL esse ano já. Então, assim, ele é um cara que tem jogado contra os melhores do college e é aquele tipo de cara. Se você quer um cara que vai ter uma produção mínima garantida, você pega um cara que tem vencido grandes times e jogado bem contra grandes times. Porque esse é o cara que vai te entregar o mínimo, pelo menos. É a partir dali o que vier é festa, né? Algum dos pontos mais negativos dele, eu acho que ele precisa desenvolver um pouco o arsenal de counter moves também, né? Como a gente falou, como eu falei do primeiro prospecto, eu acho que ele tem que ter mais armas para continuar isso. A leitura de gaps dele contra o jogo corrido não é das melhores. Ele fica um pouco perdido às vezes. Você vê alguns snaps assim que ele vai no gap errado ou que ele acaba deixando muito espaço onde não devia deixar. Então é o que ele tem que melhorar um pouquinho. Quando começa a jogar, você vê que ele tá com as mãos bem firmes no adversário, mas no desenrolar ele vai perder um pouco essa compostura, ele vai perder um pouco essa força, né? Então é algo que ele tem que melhorar também. A técnica de tackles dele não é das melhores. Como eu falei, ele tem braços muito fortes, então às vezes ele confia demais nesses braços para fazer o tackle. Ele não consegue gerar tanta força na parte inferior do corpo, e aí o tackle acaba sendo perdido, ele acaba não conseguindo finalizar da melhor forma. É algo que ele pode melhorar, né? E conforme o jogo vai passando, ele é um cara que vai se cansando. Você vê que ele não rende tão bem em quartos períodos, assim, porque você vê que ele não tem um condicionamento físico ideal. Eu acho que ele tem um ótimo condicionamento físico, como todo qualquer atleta, mas se ele conseguir melhorar um pouquinho isso, ele vai ser um cara que vai estar ali no jogo inteiro rendendo em alto nível. Fora isso, ele é um cara que eu gosto bastante. Como eu falei, eu quero transformar Denver no Denver Ducks, e eu tô lutando para isso. Então ele é um cara que eu gosto, que eu acho que ele vai render muito bem na NFL. De imediato, ele é um cara que pode entrar em situações muito legais, que pode influenciar muito, pode dar muito mania defensiva. Então, ele é um cara que eu gosto bastante, que eu gostaria bastante de ver em Denver. Eu também gosto dele. É um dos caras que mais cresceu nesse ano, né? Ele tava um cara que pouco se falava e ele jogou tão bem lá em Oregon que ele explodiu. Seria uma boa opção mesmo. Então é isso, galera. Primeira parte aqui do vídeo. Lembrando, né, que o público geral vai ver três prospectos. E aí tem a parte com
todo mundo aí com 6 para o membro. Então, não esqueça aí, vire membro. O Felipe já falou aí também do guia que a gente está fazendo. Tem outros benefícios também. Então é isso aí. Valeu, Felipe, pela participação. Valeu, Will, novamente pelo convite. Valeu a todos que assistiram aí até o final. E é isso aí. Go Broncos!